Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre um velho conhecido da torcida do Ceará, que é o Bisoli, que já passou pelo Vozão em 2023, não foi uma grande passagem naquela ocasião na Série B, mas que vive uma fase bem interessante lá na Tailândia. Será que poderia ser uma alternativa boa para centroavante, né? Seja para esse ano ou para o ano que vem? Lembrando que ele só tem 27 anos e soma mais gols do que jogos nessa atual temporada e no ano passado também. Vou comentar aqui com vocês, além também de outros nomes que está lá no futebol asiático, inclusive o próprio Lucas Crispim, ex-rival, ex-Fortaleza, que vive uma fase bem interessante também na Tailândia. Vamos comentar, será que seria, né, uma boa ou não, de olho nessa temporada ou quem sabe também para o ano que vem. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Bora chegar rumo aqui aos 22 mil inscritos no YouTube. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante, beleza? Então, vamos começar falando aqui primeiramente sobre o Lucas Crispim, jogador que jogou no rival, no Fortaleza, de 2021 a 2023, com muitos altos e baixos, né? E está há uma temporada e meia lá no futebol da Tailândia com números bem interessantes. Por exemplo, nessa última temporada, 15 gols e 8 assistências em 49 jogos, ou seja, foi titular absoluto. Se a gente pega aqui as estatísticas dele pelo SofaScore lá na Tailândia, realmente um desempenho bem interessante, jogando tanto de meia quanto um meia esquerda, um meia direita, caindo muito pelas pontas também, né? Então, apesar de ser uma liga mais fraca, né, não tem nem comparação com uma Série A, uma Série B aqui do Brasil, mas ainda assim acho que poderia ser uma boa, até porque já conhece, né, o futebol cearense por conta dessa passagem aí no rival, onde foi muito bem, principalmente em 2021, com 5 gols e 11 assistências, vindo do Guarani da Série B. Também tinha uma boa passagem em 2022, 2023, quando deixou o clube, quando já não estava sendo tão útil assim. O melhor momento dele era muito mais um lateral esquerdo barra ponta esquerda, né? Muitos momentos uma linha de 3, ele jogava um pouco mais recuado, tá aqui o Brasileirão dele também, de 2021. Lembrando que o contrato dele foi renovado recentemente, mas só vai até o final dessa atual temporada, do ano mesmo, de 2025, ou seja, somente até dezembro, né, dia 31 de dezembro, e já pode assinar um pré-contrato para o ano que vem. Então acho que é um nome aí para ficar de olho, para jogar, seja nessa função de meia, um meia pelo lado esquerdo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, se valeria a pena ou não investir no meia, né, atacante de 31 anos de idade. Jogador também que é revelado na base do Santos, passou muito tempo também no Joinville, Vasco, Atlético Goianiense, até estourar no Guarani de fato e pelo rival no Fortaleza. Lembrando que outros clubes da Série B monitoraram ele, como por exemplo o Remo e o Atlético Paranaense, mas o jogador não estava disposto a abrir mão, né, dessa renovação que ele teve até o final do ano e principalmente, né, de jogar a Série B. A prioridade seria se tivesse um retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bora falar de mais um aqui também, que joga lá na Tailândia, que é o Raniel. Vocês vão lembrar dele, né? Passagem pelo Vasco, Santos, São Paulo e principalmente no Cruzeiro, onde está também numa equipe lá da Tailândia. Não é o mesmo time, tá? Que eles jogam, tirando o Bisoli e o Lucas Crispim, mas o Raniel é para um outro clube, onde somou nessa última temporada 18 gols em 36 partidas. Lá na Tailândia tem sido muito comum, né? As contratações de jogadores brasileiros, já era, mas eu acho que vai ser cada vez mais comum. Então, só para você ter uma noção, aqui no Brasil, a última passagem dele foi pelo Vasco em 2022. Não foi uma baita passagem, apesar de ter números bons, né? 16 gols em 45 jogos. Para centroavante, tá ok. Na Série B mesmo, 10 gols em 31 partidas. Começa muito bem o ano, fica no meio da temporada bem ruim e volta a marcar alguns gols, assistências nos últimos 10 jogos aqui da Série B. 2 gols e 2 passes. Então ajudou o Vasco a subir e tudo mais. E aí passou ainda rapidamente de volta ao Santos, até ir para o futebol chinês, Emirados Árabes e futebol tailandês. Se ele recuperar o futebol que ele tinha, né, pelo Cruzeiro nas temporadas de 2017, 2018, onde ajudou o Cruzeiro a ganhar a Copa do Brasil, 2017, 4 gols em 23 partidas, 2018 foi o melhor ano dele, onde naquela ocasião, pelo Cruzeiro em 2018, né, ele marcou 9 gols em 55 jogos, era um reserva imediato, né, do Cruzeiro, além também de 4 assistências. Aí deu a temporada de 2019, o Cruzeiro em crise acabou vendendo ele para o São Paulo depois de um valor próximo da casa de 3 milhões de euros, né? 16, 17 milhões de reais. No São Paulo não foi bem, foi para o Santos ainda numa troca, não conseguiu ir bem pelo Santos, com alguns problemas de saúde inclusive, até voltar para o Vasco e agora esse desempenho interessante na Tailândia. Ficarei de olho, acho que é um jogador aí que ainda teria espaço na Série A do Brasileirão, não está velho, né? Tem só 29 anos, acho que um retorno poderia ser uma boa também
para ele, até para ter um pouco mais de visibilidade. Tá aqui o desempenho dele lá na Tailândia, jogando mais centralizado, mas ainda assim volta bastante para receber. Não é aquele atacante necessariamente que só fica dentro da área. Desempenho pelo Vasco também parecido, só na Série B 31 jogos, 25 como titular, 10 gols e 2 assistências. Pode deixar sua opinião aqui também sobre o Raniel. O espaço para comentários vai estar aberto se você aceitaria, né? O centroavante aí ex-Santa Cruz, que surgiu muito bem na base do Coral e foi vendido ao Cruzeiro na temporada de 2016. Bom, então agora vamos falar sobre o Guilherme Bisoli, jogador que já passou, né, pelo Ceará em 2023 e não deixou muitas saudades, mas o desempenho dele lá na Tailândia é realmente bem interessante. Se a gente pega a temporada passada, né, que ele completou um ano seguido na equipe, foram 42 gols em 58 jogos. Lembrando que ele saiu no meio de 2023 do próprio Ceará para ir para a Tailândia, naquela ocasião 16 gols em 15 jogos, e aí foi comprado pela equipe em definitivo. Não é à toa que ele pertencia na época, né, ao Atlético Paranaense. Então tá aqui o desempenho dele na temporada passada, lá na Tailândia, sempre números muito bons, né? Principalmente aqui se a gente pega nas Copas, na Liga, enfim, um desempenho bem legal. Quase que teve uma média de gols e partidas bem próximas, né? Tanto que se você pega os últimos 10 jogos dele, 7 gols e mais 4 assistências, um desempenho realmente do centroavante muito interessante. Jogador que surgiu muito bem no Atlético Paranaense, no São Paulo, teve na época, né, que ele deixou o São Paulo para ir para o Atlético, uma discussão, porque o São Paulo alegou que foi de má fé, né, porque ele foi para um clube lá do Paraguai e logo depois volta para o Brasil, para o Atlético Paranaense, onde ele surge muito bem. Se a gente for ver, 2020 mesmo, ele estava naquela ocasião com 21, 22 anos, já teve 31 jogos, 9 gols. Aí deu 2021, começa bem pelo Atlético, teve problemas, né, com a diretoria, 28 jogos, 7 gols, ainda passa rapidamente pelo Cruzeiro em 2021, o Cruzeiro numa crise muito grande e tal, ele fez um gol em 11 jogos, um desempenho ruim, aí volta a ter um bom desempenho em 2022 naquela Série A, né, pelo Avaí, muitos gols de pênalti também, eu lembro que ele era um bom batedor de pênaltis, o Avaí caiu, mas o Bisoli se salvou, né, não é à toa que na Série A, se não estiver enganado, ele foi o vice-artilheiro ou ficou ali no top 3, não é à toa que foram 14 gols marcados em 32 jogos, no momento que ele chegou para o Vozão. Então não acho que na época foi uma contratação ruim, ainda mais que estava num cenário de Série B. Eu pensei, tem tudo para dar certo, e não foi o que aconteceu, ficando aí então naquela temporada inteira, somando apenas 17 jogos, 3 gols e 2 assistências, realmente não deixou saudade. Mas e você? Se fosse para ter um retorno, né, do atacante, você aceitaria um empréstimo ou algo nesse sentido? Lembrando que ele tem contrato, né, renovou agora, depois do fim dessa temporada, até junho de 2028, ou seja, a equipe da Tailândia está bem tranquila em relação ao centroavante brasileiro, tem contrato até quando ele tiver 30 anos, né? Claro, pode sair antes disso, mas mostra também a boa relação que ele tem com o clube lá da Tailândia, lembrando que ele é representado também pelo Juliano Bertolucci, que é um dos principais, né, o maior empresário do mundo, basicamente, brasileiro aí, e tem negociações com muitos clubes aqui do Brasil, do exterior, então mercado para ele é o que não vai faltar. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, os números dele aqui também, o mapa de movimentação, vamos pegar dessa última temporada, né? Aí, ó, também muito parecido com o do Raniel, volta bastante para receber a bola e tudo mais e ajudar na construção de jogada, tá aqui o desempenho lá na Tailândia. Pode deixar sua opinião aqui também. Lembrando que nessa temporada aqui, 2 jogos, 2 gols, o Raniel ainda não estreou e o Lucas Crispim também não. Lá no futebol tailandês, basicamente as assistências do Crispim aqui, né? 15 gols e 8 passes. Muitas dessas assistências para o próprio Bisoli, que jogam no mesmo clube, né? No Buriram United. Parece que é o clube com mais condição financeira mesmo, lá do futebol tailandês. Pode deixar sua opinião aqui então. O que você tem a dizer? Vai estar aparecendo outras sugestões de conteúdos aqui na tela e nos vemos então numa próxima. Valeu, galera!